tempo não. Vambora para o vídeo. Vamos lá. Estreia no Campeonato Brasileiro. A gente adora o Campeonato Brasileiro, mas estamos meio apreensivos, né? Eu adoro o Campeonato Brasileiro, é o campeonato que eu mais gosto, mas eu não estou apreensivo, eu estou apavorado com as perspectivas do São Paulo para essa temporada, e estou apavorado desde o ano passado, você sabe disso. Acho que falta elenco, falta grana, e também vai talvez faltar estádio. Essa é a questão que está me deixando ainda mais apavorado. Probleminha de última hora, problemaço de última hora para o São Paulo. Lucas já não ia jogar, com aquela contusão no joelho desde o jogo contra o Palmeiras. Não deve jogar nem quarta-feira, no jogo da Libertadores. Não vai jogar quarta-feira. Não vai jogar quarta-feira, olha o drama. Mas vai piorar, porque o Oscar também não vai jogar. Ou seja, Lucas e Oscar, os dois melhores jogadores do time, estão fora da estreia contra o Sport, Arnaldo. Que coisa, o que aconteceu com o Oscar? Melhorou o áudio, até que estava com um problema auditivo aqui. O Oscar teve uma pequena lesão muscular, informada pelo próprio São Paulo, no site oficial, depois da divulgação das informações do último treino. Eu apurei que essa lesão, esse incômodo aconteceu no jogo treino lá com o São Bernardo, no sábado. Não é uma lesão grave, mas é uma pequena lesão muscular, né? Ele que vinha passando ileso até então, e se junta ao Lucas, os dois melhores jogadores do time, os dois acima de 30 anos, é a questão para essa temporada, para mim. O time titular é forte do São Paulo pra caramba. Qual é o time titular do São Paulo? Quando o time titular do São Paulo vai estar disponível? Em quais jogos? Né? O São Paulo inicia o Brasileirão sem o Pablo, que fez a cirurgia no tornozelo, sem o Oscar e sem o Lucas, que são os outros, que são os dois principais jogadores, como você disse. E é uma questão, o Lucas já está fora da estreia em Córdoba, o Oscar também não deve jogar em Córdoba. Então o São Paulo vai, na prática, iniciar Brasileirão e Libertadores sem seus dois melhores jogadores. Esse é o cenário para esse ano. Bom, o negócio é o seguinte, não tinha contusão muscular, lembra? Você falou, não tem lesão muscular, hein? Tem lesão muscular. Não tinha, agora tem. Oscar, lesão muscular, problemas. E justamente na parada, né? Justamente na parada. Teve a lesão muscular do Ferreirinha, leve, é mais ou menos como a do Oscar, né? Não é uma a do Lucas também não era grave e o cara tá um mês aí fora. Não, o Lucas era grave, era uma pancada no joelho, só que não era caso cirúrgico, né? O Lucas era um mês, pelo menos, fora, para ele jogar. Ele não tem previsão de volta ainda na prática. Nem no jogo da volta ele está garantido. Jogo da volta, digo, nem no segundo jogo da Libertadores, dia 10 de abril, contra o Aliança em casa, ele está garantido. E assim, mas aí já foi mais de um mês. Falaram que ia ser um mês. Não, agora está completando 3 semanas, né? O São Paulo jogou 3 semanas sem jogar, ainda faltaria uma semana de recuperação. É dentro do esperado. Faltam ainda os 7 dias da quarta semana. São 3 semanas sem jogo. O Lucas, com a pancada no joelho que teve lá no Allianz Parque, ainda não tem a previsão de volta. O Oscar hoje já correu um pouco no campo, mas para Córdoba não vai, porque a Córdoba é aquele negócio, o trauma do ano passado. Você vai lá meia boca, você fica sem 3 no primeiro tempo, então o Oscar também não vai para Córdoba, não. Você escalaria o Oscar em Córdoba se ele tivesse em condições? Se ele não tivesse machucado? Sim, ainda mais sem o Lucas, né? Aí fica, porque nós não temos ninguém, né? Aí fica, eu não escalaria o Oscar talvez no sintético, mas não tem jogador tirando. O São Paulo está ficando numa situação delicada, e quando você não tem os dois, você tem, por exemplo, quando você não teve os dois, a gente imagina aquele time do jogo do Palmeiras, né, do 0-0, daquele pós-Brasília. Isso. Pós-Brasília. Naquele jogo jogou o time com 3 zagueiros, foi até bem, o time tinha Pablo Maia, já não tem Pablo Maia também, né, não tinha, naquele jogo teve. Agora você tem a boa notícia, voltou o Luiz Gustavo, mas não jogou nenhuma partida nesse ano, e o Luiz Gustavo acho que é bem importante em Córdoba, não é tão importante para um jogo em casa contra o Sport, mas não tem outro jogador, ele deve jogar, deve ser a novidade contra o Sport, principal o Luiz Gustavo. Mas aí no caso do Luiz Gustavo, Arnaldo, não é até bom que ele jogue os 2 jogos, porque o cara tá parado, também de ritmo. No caso, acho que ele fosse jogar de qualquer forma já. Sim, exato. Não tem outro primeiro volante, né? Sem o Pablo Maia, o São Paulo ficou improvisando no setor. No último jogo, o Oscar jogou improvisado de volante ao lado do Alisson. O Luiz Gustavo, claro que é uma boa notícia a volta dele depois da fratura no dedo, né? Bom, dito isso, então, o São Paulo vai precisar bastante da torcida, a gente vai falar já sobre ingresso e tudo mais. Qual deve ser o time, então, portanto, sem Lucas e sem Oscar? Vamos chutando aí, deixa eu tentar. Bom, vai saber se ele vai com 3 zagueiros de novo, né? Ele andou treinando com 4-2-4 de novo, né?
Não, ele não treinou no 4-2-4. Com linha de 4. Linha de 4, no jogo treino contra o São Bernardo, ele fez os dois times no 4-3-3. Ele não tinha um zagueiro importante, Ferrarese estava na seleção, né? Mas acho que era mais uma alternativa a ser testada com a volta do Luiz Gustavo. Mas até por exclusão, por falta de jogador, eu não acredito que ele abandone a linha de 3. Estava funcionando. Agora, né? Ainda mais. Mesmo jogando em casa. Mesmo jogando em casa. Acho que não tem... Se você for pensar para escalar 4 jogadores ofensivos hoje, com os ausentes, só se ele escalasse o Luciano, o Caleri, o Ferreirinha, ainda falta um, já não tem nem o Eric. Então, só se ele colocasse um garoto de saída, não vai colocar, acho que ele vai com linha de 3, até por exclusão. Então, vamos lá, deve ser Rafael, vamos para os 3 zagueiros, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. Assim, a minha dúvida é o Alan Franco, não, o Ferrarese, porque ele jogou as 2 partidas na Venezuela, só fez um treino na volta, o de aí pode ser o sexta-feira. Aí eu acho que ele tem 2 opções, né? Ou o Juan, mantendo o Alan na esquerda, ou o Alan na direita e o Sabino na esquerda. Aí tudo bem, aí eu não... Para mim melhor até o Juan, no meu caso, na minha opinião, porque aí você não tira o Alan Franco da posição dele, né? Assim, acho que tem os 2 lados, né, Tironi? O Alan Franco não é canhoto. Com a linha de 3, com um zagueiro canhoto, muitas vezes em casa ainda é melhor, né? Tá. Para sair de jogo. Eu acho que, pelo jogo ser em casa, é possível que jogue o Sabino, mas não tenho, de fato, preferência. Acho que a saída melhora com o Sabino, pela perna esquerda, mas entre Sabino e Juan, eu acho o Juan mais técnico e o Sabino mais forte, enfim. Aí vamos para os lados do campo, laterais. Eu acho que com 3 zagueiros jogando em casa, eu iria de Igor Vinícius e o Wendel. Nem sei como é que o Wendel tá. É bem possível. Não, o Wendel tá bem. O Wendel fez os 2. O Wendel agora tá em forma, né? E ainda mais sem o Oscar. Você vai precisar de força, né? Não, você vai estar não é exatamente ofensiva. Não é exatamente ofensiva. O Wendel é mais técnica, mas ele é um jogador que vai mais no fundo, né? Em casa, eu acho que... Eu já imaginava que o Wendel jogaria, mesmo se tivesse Lucas e Oscar, neste jogo, não em Córdoba. E do lado direito é aquela coisa, o Igor Vinícius é mais ofensivo com a linha de 3, mas ele estava muito mal. Enfim, treinou, fez o jogo treino. Vamos ver como é que ele reage à volta ao Morumbi se ele for escalado. Mas faria sentido, sim, jogar com o Igor Vinícius e o Wendel pela característica dos 2. Agora, se tivesse que abrir mão de um, talvez o Cedric, né? E o Wendel. Me parece que o Wendel tá mais seguro que vai jogar. É a minha sensação. Sim. Tá, feito isso. Bom, aí o meio vai ser o Luiz Gustavo, que não tem outro, e o Alisson. Isso. E aí... Bom, e aí, Luciano? Não, Luciano e Caleri é a dupla. Aí eu acho que é o seguinte, é uma boa questão. Aí eu acho que ele tem 2 opções. Ou armar o time com 3 atacantes, 3-4-3, Luciano, Caleri mais um. No Allianz foi Luciano, Caleri e André, por exemplo. Ou armar o time com mais um jogador no meio, no 3-5-2, só com o Luciano e Caleri na frente. E aí Marcos Antônio e Bobadilha. O problema é isso, Marcos Antônio e Bobadilha. Nenhum dos 2... Bobadilha mal jogou na seleção do Paraguai, né? Vinha sendo titular. Não sei. Verdade. Qual a sua preferência? Cara, para mim, eu acho que pensando em tudo que vem por aí com os desfalques, eu acho que a preocupação do São Paulo em qualquer jogo nesse ano é não tomar gol. E tentar fazer, eu colocaria um terceiro jogador no meio. Um terceiro, o Marcos Antônio ou o Bobadilha. E aí tentaria fazer um gol de bola parada, Luciano e Caleri. Agora, não pode ser algo como Luiz Gustavo, Alisson e Luciano, e aí, sei lá, Ferreirinha e Caleri? Pode, 3-4-3. Mas Ferreirinha, para começar o jogo, não começaria. Eu também acho que eu também não. Poderia ser o André, mas aqui o São Paulo tem 2 opções profissionais do meio para frente hoje, que é Ferreirinha e André. Né? Enfim, mas eu preferia Luciano enfiado com o Caleri, os 2 alas passando, e seja o que Deus quiser no meio lá. Agora, tem muita cobrança. O Zubeldia usa a base, vai ter que usar. E agora tem o Alves renovou, pelo menos. Que é um meia, vai. Não é que ele vai jogar amanhã, mas ele renovou o contrato. Mas vai estar no banco amanhã, né? O Alves, o Lucas Ferreira, o Rian, o Alves, ou com o Rodriguinho, que ficou machucado o tempo todo, o Alves hoje é o reserva da meia.
do Luciano e do Oscar, né? É boa a possibilidade de ele entrar contra o Sport. Aí, sobretudo se o plano A não der certo, né? Algum outro da base que poderia ter chance nessa seca de jogador? Para jogar, quero dizer. O outro para subir? Não, para jogar. Amanhã, Não, por exemplo, sei lá, vai jogar um atacante, não sei, algum cara do meio. Com a saída do Eric, o Lucas Ferreira passa a ser a primeira opção para o lado do campo. Entendi. Sem o Oscar, o Alves passa a ser a primeira opção para o meio no banco. É aquilo, eram para ser terceiras opções, eles já são a segunda, né? A não ser o Rian, que continua como terceira, porque tem Caleri e André. O Alves e o Ferreira já são os principais reservas, um do lado direito e o outro do meio, né? Bom, então tá aí. Esse é o time provável do São Paulo. Agora, Arnaldo, e o Sport? Não é rebaixamento? Não, porque tem gente mais candidata, mas esse ano pode esquecer. Eu também tô no Vaga na Sula. Pode esquecer. Acho que é G4 no máximo. Se a Libertadores, entre aspas, não atrapalhar, ou seja, o foco passando muito, até G4. Mas como tem que falar isso antes, eu vou ficar na Sula. Olha, hein? Vaga na O Sula. Arnaldo foi otimista, hein? Não fui, porque tem... Mas olha esse bolo aí, ó. Tá todo mundo... Esporte Clube do Recife. O pessoal que chegou agora tá perguntando do Oscar. O Oscar tá machucado, tá, gente? O Oscar não joga, Lucas também não joga, tá? O Oscar teve uma pequena lesão na posterior da coxa, não joga amanhã e é dúvida para pegar o Tajeres. Aqui, ó, a Natália falando, só na simulação para o Caleri fazer gol. O Caleri faz gol em casa, viu, Natália? Desde julho do ano passado, ele não faz gol fora de casa. Gostaria de dar uma informação. Jonathan foi visto... Eu sei a informação. Amando. Rapaz. Foi visto amando. Está amando novamente. Foi visto de mãos dadas, trocando carícias e almoçando no japonês. Exato. Então é isso. Está amando. Então pode ser que ele tenha voltado, a chama voltou a queimar dentro daquele coração. Luan era uma oportunidade. O Zubeldia teve uma conversa lá com o Luan, teve uma conversa interna com os caras, bateram um papo, o Luan agora tem que cumprir esse cronograma e fazer as coisas. A meta do Luan é tipo o que o Sabino fez, é tipo o que o Cédric fez, é mostrar e provar que tem valor e que ele vai conseguir se enquadrar naquilo. Ah, mas e a Libertadores? Gente, a sequência de jogos é gigante. Então o Luan pode muito bem jogar jogo de Campeonato Brasileiro, o Luan pode muito bem jogar jogo de Copa do Brasil. A Copa Libertadores, ele pode ser inscrito em determinado momento, ele pode ser inscrito caso ele gere merecimento. Lembrando que essa janela vai até 11 de abril, a gente ainda tem aí, são 27, são 4, mais 15 dias, ou seja, a gente ainda tem mais metade do mês para poder ver isso. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar dos fatos. Não tem garantia nenhuma que o Luan vai cumprir esses requisitos, até porque vocês sabem, o problema do Luan nunca foi campo, na verdade. O problema do Luan, mesmo que ele oscile dentro do campo, o que impacta o desempenho dele em campo sempre foi o extra-campo. Sempre foi o que ele faz fora do campo. E esse prejuízo, para ele, na carreira dele, ano passado, por exemplo, no Vitória, ele se engajou, ele foi bem. Chamou atenção. No início do ano, ele não quis sair de novo, ficou parado. Agora vai correr atrás desse prejuízo de ter ficado praticamente 3 meses. Ficou dezembro, janeiro, fevereiro e março parado. Ah, mas ele estava lá no CT trabalhando. Gente, as atividades que ele faz lá não se comparam com as atividades. Acabei de explicar para vocês. Tem depois um dia ainda posso trazer aqui, de repente, um preparador físico, alguma coisa do gênero, para comentar com vocês as diferenças, as nuances de preparações. Na tela para vocês, o plano de recuperação do São Paulo para até 2030, que é o ano do centenário. E é isso, vamos pôr na tela aí os números para a gente conversar, porque no final das contas a dívida aumentou, né, Rodrigo? A dívida do São Paulo aumentou, teve aumento de receita também, e vamos explicar para o torcedor São Paulino e para todos qual é a ideia. Eu vi recentemente o diretor, superintendente do São Paulo, dando uma entrevista para os amigos, os colegas, o Arnaldo e o Tironi. Eu achei ele bem firme na fala, achei que ele tem um propósito ali, mas vamos explicar então. O déficit em 2023, 62 milhões, 24 em torno de 289 milhões, a dívida em 23 era 667 milhões e subiu para 900 milhões. Esse é o tamanho do problema do São Paulo. O que me chama a atenção é o aumento desse déficit, de 62 para 289 milhões. Geralmente
os contabilistas, os caras que são especialistas, eles explicam assim, mas ano passado a gente não colocava o almoço de domingo na casa da tia Chiquinha, agora a gente passou a colocar. Então, o almoço de domingo na casa da tia Chiquinha tem que estar, e aí por isso está muito caro almoçar lá, a tia não ajuda a gente. Fiquei surpreso com esse aumento, com esse déficit que aumentou muito, Rodrigo. Explica pra gente. Vamos lá. Essas informações foram pipocando, né, em várias mídias tricolores e também no Arnaldo e Tirone, que eles fizeram uma entrevista muito boa, eu vi a entrevista. Por acaso eu estava apurando a mesma coisa, e esse valor do déficit que 280 milhões, aproximadamente, foi entregue um balanço aí para os conselheiros, e o valor da dívida saltou para em torno de 900 milhões, ou seja, um aumento de mais de 200. Nem sempre déficit exatamente é o que aumenta a dívida, mas se você olhar aqui os dois, é o que aumenta a dívida, mas eu digo nem sempre a conta é exata. Você fala assim, o déficit foi tanto, aumentou a dívida tanto. Não é sempre assim, mas você vê que tem alguma correlação ali entre as duas partes. E aí, as explicações que eu tive para isso foi o seguinte: primeiro, tem uma coisa contábil, isso que você falou, se contabilizar como despesa a investimento em divisão de base, e o Márcio, né, que na entrevista para o Arnaldo e para o Tirone até cita isso, foi a mesma informação que eu tive. Isso tem um impacto de em torno de 40 milhões, então não explica tudo, né? E aí, o que tem além disso? Juros de banco, foi o que eu apurei, tributos, ou seja, imposto, subiu impostos, e o São Paulo não vendeu tanto jogador quanto estava prevendo. Tinha uma previsão de realização de venda muito maior e teve uma realização de venda pequena, perto do que estava a previsão. Esses são os principais motivos para o déficit nesse tamanho e para o aumento da dívida.